Bom, primeiro, então, bom dia a todos e todos, né? Mais uma vez, agradecer ao Paulo, né? Prontamente se disponibilizou aí para apresentar o texto para a gente, né? Os dois capítulos, na verdade, né? Dizer que para a gente, Paulo, é motivo de muita alegria, brigadão mesmo pela disponibilidade aí. E aí, assim, aí você fica à vontade, apresentar para a gente aí. Pode, pode Vamos lá. tocar o barco. Bom, pessoal, bom dia novamente. Para mim é uma honra estar aqui, né? E já inicio já com pedido até de desculpas, né? Pela notória falta de profundidade, até de extensão no que eu vou apresentar aqui, porque eu também não quero fazer um resumo, né? Dos capítulos, né? São dois capítulos. Eu procurei aqui pensar alguns elementos, né? Poucos, né? Porque esses dois capítulos eles nos trazem várias informações e afirmações que necessitam de uma investigação melhor, uma profundidade de pensamento a respeito da compreensão do que Schmitt escreveu naquela época, naquele momento, né, no calor daquele momento. A gente precisa ter isso em mente, né? Como eu falei na nossa reunião passada, e fazer também essa absorção do que ele escreveu naquela época, 100 anos atrás, para essa época atual que nós estamos vivendo, né? Então, eu até vou tomar a liberdade de ler as observações que eu fiz aqui, tá? E, na sequência, eu já passo a palavra, tá? Para os colegas, né? Para a gente já fazer a parte realmente que é mais importante, que é discutir o texto, certo? Então, vamos lá, olha. Com relação ao capítulo 2, eu vou só retomar aqui um, uma parte do primeiro capítulo lá, tá? Em nossa última reunião, né, nós debatemos acerca dentre outros assuntos, né, debatemos acerca das observações finais apresentadas por Carl Schmitt no capítulo 1, quais sejam, né, um enfoque científico da democracia será estudado num âmbito específico definido como teologia política. Foi o que ele criou nesse sentido para definir a, essa análise do que ele diz, um enfoque científico da democracia. Carl Schmitt também afirma que no século XIX o sistema parlamentar e a democracia estiveram tão interligados que foram considerados como possuindo o mesmo significado. E, portanto, as noções de democracia apresentadas pelo autor necessitavam ser reveladas antes de tudo, né? Carl Schmitt também arremata, né, nesse capítulo 1, que pode existir uma democracia sem aquilo que chamamos de sistema parlamentar moderno. E pode existir um sistema parlamentar sem a democracia. E a ditadura também não é o oposto decisivo da democracia. Assim como esta, ou seja, a democracia, não é o oposto decisivo da ditadura. Acerca destas últimas considerações contidas no capítulo 1, penso que urge a necessidade da investigação e o consequente fornecimento de luz para os conceitos de ditadura e tirania. No capítulo 2, né, hoje, nós vamos debater na sequência, Carl Schmitt investiga os princípios do sistema parlamentar, ou parlamentarismo. A respeito deste capítulo do livro, muito se poderia aduzir, discutir, discordar e concordar. Separei alguns pontos aqui, poucos. Primeiro, o pensamento básico do princípio parlamentarista não pode repousar essencialmente na participação do parlamento no governo. A razão, a ratio do
fundamento do parlamento, segundo a definição de Rudolf Sment, citado por Carl Schmitt, reside no processo de conflito de opostos e de opiniões, o que Sment nominou como dinâmico dialético, que resulta na vontade correta do Estado. De acordo com Guizot, citado por Carl Schmitt nesse capítulo, a transparência pública de toda a vida do Estado permite o controle dos poderes do Estado pelos cidadãos. Aqui Carl Schmitt trabalha esse conceito da transparência, né? E aí ele vai utilizando todo esse histórico lá de autores anteriores a respeito disso daqui. Outro ponto também que Carl Schmitt coloca é que a liberdade de imprensa, aqui ele cita, né, Guizot novamente, gente. A liberdade de imprensa incentiva os cidadãos a buscarem eles mesmos a verdade e a transmiti-la aos poderes. Então, é muito importante aqui, no sistema parlamentar, de acordo com Guizot, citado por Carl Schmitt, a transparência e a liberdade de imprensa, né? O outro ponto também que eu gostaria de pontuar aqui é a opinião pública e o segredo de Estado. Carl Schmitt discorre a respeito disso e ele destaca doutrina de autores do século XVI, XVII, que foi chamada de teoria dos segredos de Estado, a arcana rei pública, né? Outros pontos também que eu coloquei aqui, que estão no texto, que é importante um debate, uma reflexão a respeito, que é essa separação dos poderes com balanceamento, esse balanceamento com separação, né? Ou separação com balanceamento, melhor, né? O próprio conceito da lei no parlamentarismo, a lei, a legislação, o direito positivo como restrição ao parlamento também. E arremata Carl Schmitt que nesse capítulo que na realidade efetiva do parlamento, e aqui ele vai analisar principalmente a situação da Alemanha na época, né, gente? Na realidade efetiva do parlamento, a publicidade e a discussão passaram a ser só uma formalidade vazia e inócua. E então, o parlamento, razão disso, né? Do modo como se desenvolveu no século XIX, também perdeu desde então o seu fundamento e o seu sentido. Uma crítica muito dura, e ele faz essa crítica olhando para a realidade da época. E é importante aqui nós observarmos, trazermos para a realidade atual. Mesmo aqui no Brasil, não estamos sobre um sistema, um regime, um sistema parlamentarista, mas nós temos aqui uma participação muito forte do parlamento no próprio governo. O governo não tem como se manter as suas implementar políticas, né, e até atuar sem ter um apoio do parlamento, do Congresso, no caso brasileiro, do Congresso Nacional, quando a gente pensa no âmbito da União. Mas isso também, esse raciocínio pode ser feito para os estados e para os municípios também, ou seja, não tem como o executivo se desenvolver, atuar, implementar suas políticas, implementar as promessas de campanha sem ter um apoio do parlamento respectivo. Isso, a meu ver, traz esse texto de Schmitt, é um dos pontos, né, um dos aspectos que traz um frescor para os dias atuais, ou seja, uma importância até teórica para que nós possamos refletir, pelo menos para aprimorar a nossa realidade, né? E com relação ao capítulo 2, né, que também é um capítulo extenso, tem aspectos polêmicos, né, aspectos que precisam de uma reflexão mais profunda, mesmo que
discorde ou concorde Carl Schmitt, né? Mas nesse capítulo, né, ele faz uma análise da ditadura no pensamento marxista. E também essa análise ela tem uma interessante uma interessante atualidade para nós. Eu mesmo na reunião passada eu estou pontuando eu estou batendo nessa tecla, desculpa a expressão, a atualidade do livro, né? Estou buscando elementos sempre para a gente poder, e estou provocando vocês a nós lermos esse texto de Carl Schmitt olhando para a nossa realidade ou para as nossas ou para o nosso estágio de pensamento, o estado da arte, da filosofia política atual, né, da ciência política atual e do direito atual, né? Esse texto ele contém uma atualidade que não pode ser menosprezada em hipótese alguma. Carl Schmitt, um aspecto que eu gostaria também de colocar aqui, Carl Schmitt nesse capítulo ele coloca sempre, ele faz referência ao marxismo, a ditadura no marxismo, e o pensamento de Marx, ele teve uma divisão, entre aspas, né, com o tempo, em termos de classificação, basicamente duas correntes, né, a teoria marxiana e o próprio marxismo, e o marxismo, né, o marxismo, num resumo assim, o marxismo como uma proposta, como uma militância, e a teoria marxiana como uma análise, né, uma análise da sociedade, da economia, do próprio sistema capitalista. Só que Carl Schmitt, ele não faz distinção, ele sempre se refere ao marxismo. Para nós que estamos estudando esse texto, que estamos, né, no ano de 2023, é importante pensarmos, né, que é diferente o marxismo como proposta e a teoria marxiana também. É diferente. A análise de Marx e a proposta. Você pode não concordar com a proposta, mas é importante você considerar a análise que Marx fez, né? Nem que seja para criticá-la, né? Nem que seja para apontar o erro, né, que ele incidiu. Bom, nesse capítulo aqui, Carl Schmitt, ele afirma que é uma afirmação, uma constatação, né? O fato do socialismo ter passado da utopia à ciência, né, passar a ser um socialismo utópico, científico, não significa que ele tenha renunciado àquela ditadura, à ditadura e o racionalismo do socialismo científico vai muito além de uma ciência natural, ele tem um aspecto até de metafísica. Tanto que Schmitt destaca que o elemento filosófico metafísico mais fascinante da filosofia e da sociologia históricas do marxismo, olha aqui, ó, marxismo, né? Ele sempre está colocando, né? Pontuando isso. Não está na cientificidade, mas na maneira como Marx conserva a ideia do desenvolvimento dialético da história da humanidade e o encara como um processo antitético concreto, único, autoproduzido por uma força orgânica imanente. Carl Schmitt, dentre outras teses, né, colocadas nesse texto, né, afirmações, né, interpretações, ele destaca também que uma humanidade marxista automoldada poderá não se diferenciar daquilo que a ditadura educadora racionalista via como condição final da humanidade, né? Então, esse capítulo também é um capítulo complexo, né, da obra. Eu procurei fazer só uma pequena síntese, eu peço até desculpas para vocês, porque eu estou partindo do princípio que não é necessário um resumo, porque a leitura do texto é imprescindível, né? Eu quero simplesmente provocar uma discussão, provocar uma reflexão, provocar um debate, assim, e espero que isso aconteça, né? Hoje e a partir de hoje. Então, pessoal, vamos lá então aos debates. Eu
finalizo aqui essas observações. Novamente, peço desculpas pela superficialidade, né? Mas também não quero usar meu tempo aqui para colocar a minha tese, o estágio atual da minha investigação a respeito desse texto, né? Mas vamos lá então. Muito obrigado. Mas, Quem se dispõe agora? imagina, Paulo, a gente que agradece, não tem nada de... Bom, esse é o ponto mesmo, jogar, colocar a bola em movimento aí, a gente, né, imagina que, enfim, o pessoal deve ter vários apontamentos aí, bastante coisa, né? Assim, aí só para colocar alguma coisa, né? Esse ponto dos arcana, né? Isso é interessante, né? Porque é um tema que acompanha o Schmitt, né? Mesmo na ditadura, no texto 21, ele já comenta bastante sobre isso, né? Vai dedicar uma parte considerável a essas discussões, né? Segredos de Estado, né? Digamos assim, a coisa que acontece nos bastidores, né? Isso vai ser sempre um problema para ele, que ele vai dar bastante adiante, né? Até uma passagem interessante ali na página 37, só para a gente ler esse trechinho, e aí quem quiser comentar, já pega a bola, né? Começa assim, uma política de gabinete, né? Justamente nessa sequência que ele está comentando sobre isso, né? Uma política de gabinete exercida a portas fechadas e por poucas pessoas surge agora como algo malévolo ao ipso, e a publicidade da vida política surge, consequentemente, como algo justo, só por causa de sua transparência. Esta se torna um valor absoluto, apesar inicialmente, um meio prático da política secreta, especializada técnica do absolutismo. A eliminação da política e da diplomacia secretas torna-se a panaceia contra todas as doenças políticas e a corrupção. A publicidade passa a ser um órgão de controle absolutamente eficaz. Enfim, ele vai tratar sobre esses princípios, né? E no limite, o que ele quer destacar mesmo, né? E o prefácio, aquele estudo introdutório, né, que ele faz, que ele escreve em 25, se não me engano, publica em 25, né? Escreve em 24 e publica em 25, na segunda edição dessa obra aqui, né? Justamente porque o ponto dele é chegar ao limite de diferenciar democracia e liberalismo, colocar como coisas distintas, né? Ele vai dizer, bem, apesar de no início eles terem partilhado de um mesmo, digamos assim, de algo em comum, partem de pressupostos distintos, né? Então, a democracia, enfim, o que vai significar essa democracia pautada na identidade aí que vai dar outro pepino, né? Mas, enfim, se o pessoal quiser comentar alguma coisa aí, destacar algum trecho específico, tem bastante coisa, né? Só peço Vai lá. licença para só para fazer mais uma observação aqui. Eu me detive um pouco sobre essa questão do segredo de Estado, né? Essas teorias, a teoria do segredo de Estado, os arcanas, porque esse é um tema que parece que é objeto de análise, de discussão já há vários séculos, né? E isso, até que ponto é necessário para o Estado em que alguns assuntos não podem ser divulgados para a população, ou melhor, para os cidadãos, né? Ou seja, eu como cidadão, eu não tenho acesso a essa informação do Estado, né? O Estado não permite que eu como cidadão tenha acesso a essa informação. Isso eu eu tenho questionado até sem de forma ateórica, né? De forma só intuitiva, de forma até rebelde há muitos e muitos anos, desde a minha juventude, porque, afinal de contas, alguns assuntos não podem ser passados para a população. Por quê? Vai gerar um caos? Vai gerar algum problema sério, né? Por exemplo, vou dar um exemplo mais ridículo que me correu na cabeça. A visita de um extraterrestre no Brasil não pode ser divulgada? É um exemplo idiota, mas é um exemplo. Não são esses assuntos que são omitidos da população, são outros, né? São outros, né? E recentemente nós tivemos no governo federal, na administração federal anterior, nós tivemos um debate, né?
estabelecer um sigilo de 100 anos por uma situação, vou dar esse nome, tá? Uma situação envolvendo agentes, né, policiais rodoviários federais lá no Nordeste. Não vou nem tecer comentários sobre isso. Vocês já sabem. E quem está assistindo no YouTube também sabe do que eu estou falando. Foi estabelecido um sigilo de 100 anos. Então, durante 100 anos, não vai se falar sobre isso. Não pode. Não pode pesquisar, não tem acesso ao que a Polícia Rodoviária Federal tem registrado sobre isso. Por quê? É um segredo de Estado? Eu, como cidadão, eu não tenho direito de saber? Eu estou pagando imposto, né? Querendo ou não, eu estou sustentando o Estado. Não tenho acesso? Então, esse é um assunto que esse texto aqui já chamou minha atenção logo de cara, logo de início, lendo o capítulo 2. Né? E como eu falei para vocês, estou sempre buscando dialogar com a atualidade. Né? Porque Carl Schmitt também vai nessa linha. Tá? Ele já pega lá, já finaliza o capítulo 2, já falando da realidade daquela época, no parlamento. Fala, isso aqui não tem publicidade, não tem, isso aqui perdeu. Né? E então, eu peço até desculpas novamente de ficar falando isso de uma forma não acadêmica, digamos assim, né? Que eu estou imaginando, né? Mas é necessário esse estudo sobre segredo de Estado. E se eu pudesse separar o que mais me importou, o que mais me chamou a atenção no capítulo 2 é isso: segredos de Estado. Até que ponto é necessário? É necessário, né? Em primeiro lugar. E até que ponto? E o que deve ser, então, separado dos cidadãos? Ou seja, alguns cidadãos, pouquíssimos, têm acesso a essa informação. Os demais não podem ter, né? Então é isso, pessoal. Desculpe, vamos lá. Tá? Espero ouvidos de vocês, né? Vamos lá, gente. Caião, segue aí. Vamos lá, então. Bom, gente, em primeiro lugar, bom dia, né? Eu, na última reunião, não pude estar presente, porque estava doente, então, literalmente não tinha como levantar, estava com febre, então eu não pude participar. Mas o Paulo meio que fez um movimento resgatando um pouco, né? A primeira reunião, assim, acho que é um movimento interessante esse que o Paulo fez, né? Porque essa parte, o último parágrafo, principalmente, particularmente do primeiro capítulo, começando por onde o Paulo começou também, esse destaque, né? Ele meio que não só representa, pelo menos a minha leitura que eu faço, uma síntese do primeiro capítulo, né, que o Paulo retomou, que é aquele parágrafo que vai mostrar a não oposição entre democracia e ditadura, que essa é uma oposição falsa, né, e por aqui a gente também pode ter uma pista para onde o Schmitt quer nos levar. Né? Claro que aqui a gente está entrando numa outra polêmica, né? Se o Schmitt é ou não um defensor da República, né? Tem leituras muito interessantes dele como defensor, mas o que importa é que ele não abre, vamos dizer assim, pelo menos a forma como eu li, né, esses trabalhos, há uma linha de força aqui, que é o que ele anuncia no texto de 21, que a ditadura tem que ser um tema da teoria constitucional, tem que ser um tema da teoria do direito, da teoria política. Né? Então, ele meio que não se demite dessa ideia. Aqui nesse texto, então, no terceiro capítulo, como Paulo falou, o horizonte é a ditadura do proletariado, porque é um tema interessante para ele. Né? Como que, vamos dizer, a esquerda, a gente pode usar essa categoria, porque vamos dizer, as categorias da época, do século XX, né? Ela está pensando também numa ditadura. De que forma, né? E o ponto aqui, para além, então, desse representar uma síntese, me parece que essa questão está ligada, dessa nova oposição entre democracia e ditadura, a questão da vontade popular. Como é que a vontade popular aparece? Como fundamento de legitimidade da representação. E o ponto aí para ele é que essa vontade popular, como fundamento de legitimidade, não precisa do parlamento. Né? Porque, no limite,
Paulo, aí pegando a tua questão, o teu incômodo de juventude que você está trazendo, como você falou, parece que aí esse texto vai te ajudar muito mesmo, né? Porque o que o Schmitt está fazendo? Ele está mostrando que, em alguma medida, a promessa do constitucionalismo, que tem, vamos dizer, dentro de suas categorias, a publicidade do Estado de Direito, ela não se cumpre. Porque se o elemento fundamental é a decisão no sistema parlamentar, como o Felipe colocou, é tomada na antessala. Então, vamos dizer, a Assembleia, vamos dizer assim, como é que fala? O plenário do parlamento, ele é só uma formalidade, como ele toma isso do Ambroso Cortez, ele é uma formalidade vazia. Ali você tem um monte de atores, né, fazendo discursos inócuos, porque a decisão já foi tomada. E o que me parece aqui importante ter presente, essa questão da oposição, né, da ditadura e da democracia, o que ele está atrás justamente é de pensar o princípio da representação política, que para ele aparece na ditadura, pelo menos como a forma como leio, como algo que vem da ideia da representação monárquica, ou seja, a identidade do governante e do governado de maneira mais direta, né? Tipo, a aclamação, aquela coisa toda que ele fala em outros textos, fala de tangencia aqui. Que a promessa do constitucionalismo moderno, da democracia parlamentar, é que essa representação vai ser uma comissão. Existe uma forma da ditadura que é comissarial também, vocês sabem disso. Você delega a representação para esse cara e ele vai fazer as coisas no público. E o jogo da monarquia era o jogo dos segredos de Estado, então, Paulo. Das salas secretas, né? Das estratégias, por exemplo, da guerra. Como é que você vai discutir estratégia de guerra no público? Você vai fazer isso no Arcana, né? Arcana Imperi, esse tipo de coisa. E é interessante mesmo que você falou isso do Schmitt, porque ele é um constitucionalista que vai retomar essas coisas, né? Vai tirar isso e dizer, peraí, mas se a promessa é o público, a sua incômodo é o incômodo do Schmitt, me parece também. Se a promessa é o público, por que que algumas coisas são decididas na esfera do segredo? Né? Tipo, por que que nem tudo está no público? Você pega esse exemplo do Brasil, agora, inclusive, acho que foi ontem, a direção da Polícia Rodoviária Federal pediu desculpa, inclusive, por esse caso que o Paulo citou. Não sei se vocês viram isso daí, né? Que é o caso do Genivaldo. A gente chega nesse cúmulo de um processo administrativo disciplinar, que a lógica, vamos pensar então o caso do Paulo. A lógica do Estado de Direito é o quê? O Estado pode ser responsabilizado, certo? Essa é a noção, pelos seus atos. E aí você tem agentes públicos que estão oficiando em nome dele. Então, você tem direito, como o Paulo falou, de cidadão, de saber o que está acontecendo ali. O que justifica um segredo no processo disciplinar, nesse caso aí? Não tem justificativa para isso, a não ser proteção corporativista, né? Então, a gente chegou também no cúmulo de ter decretação de segredo de Estado para a carteira de vacinação. Eu não preciso dizer de quem. Né? Então, assim, atualizando, vamos dizer, o texto de 100 anos do Schmitt, a gente está chegando nisso. Meio que ele, é o que o Paulo falou, é extremamente atual, porque nós estamos vendo o quê? A lógica do Estado de Direito parlamentar, ela não pode ser a lógica do segredo, porque lá no século XVIII a Revolução apareceu prometendo o público, né? As decisões no público, o funcionamento no público, né? Tipo, o próprio ato de discussão, né? No parlamento público, né? Na Assembleia. Então, acho que logo no comecinho do capítulo 2, né? O parlamento é uma comissão do povo, o governo é uma comissão do parlamento. Né? Tipo, isso tem que ser feito no público. E o que o Schmitt está atrás, então, me parece aqui, é de mostrar que nem, esse ponto aí, Paulo, que você destacou, nem tudo é público. Por isso que ele vai dizer que isso é uma promessa vazia, vira uma formalidade vazia. Não passa de uma promessa, porque ela não se cumpre, nem tudo está no público, né? Ele vai dizer na sequência do parágrafo no capítulo 2, a essencial do parlamento é, portanto, a discussão pública de argumentos e contra-argumentos, debates e convenções públicas. É a parlamentação, né? E, no entanto, ainda não é democracia. Né? Tipo, ele está tentando fazer esse movimento, como o Felipe falou, destacar democracia e liberalismo, separar isso, e no segundo movimento, não dizer que porque esse é o discurso do liberalismo, do constitucionalismo liberal, que a democracia é a oposição da ditadura.
né? Porque, no fundo, ele está pensando em que é possível uma democracia autoritária. Então, assim, o ponto de autoridade que decide, né, publicamente, inclusive, né, que essa decisão da autoridade ela não necessariamente é segredo. E o ponto final aí que o Paulo retomou, né, para eu não me alongar muito, que é fundamental, né, me parece, para se conectar com o terceiro capítulo, mas a gente pode ficar mais tempo no 2, tem mais coisas, os colegas podem destacar outras coisas, né? É a teologia política. Né? Tipo, aí tem mistério, aí pode ter arcana, né? Tipo, é o eixo da coisa aqui. Porque lá no capítulo 3, o que ele está interessado é ver, se ele está falando de teologia política, no horizonte dele tem uma luta final. Né? Tem um inimigo que pode ser construído, tem que ser combatido e uma luta sangrenta no final. Né? Tipo, então, e o ponto aqui talvez, não sei, Felipe, é mostrar como que o parlamentarismo é frágil, ele não dá conta, ele não vai dar conta desse problema. E aí o Paulo tem razão. Aí o contexto dele, Weimar, né? Tipo, como é que o parlamento weimariano vai segurar o que está acontecendo lá? Então, vamos dizer, nazistas e anarquistas, comunistas, socialistas se matando na rua. Esse é o cenário de 1923. É sangue correndo na rua. E partidos, como ele mesmo vai chamar, anticonstitucionais. Então, falando em derrubar a forma do Estado. Né? Tipo, é esse tipo de coisa que, do ponto de vista concreto, e aí, Paulo, a sua preocupação de analisar as coisas nossas aqui muito concretas é schmittiano, né? É um pensamento da ordem concreta, não tem, o cara não quer fazer abstração, não é o Kelsen, né? É pensar o mundo real mesmo, atualizar é bem isso, né? Ele serve mesmo para a gente hoje, né? 100 anos depois. Talvez o nosso cenário, claro, não estou falando que é a mesma coisa da República de Weimar, mas me permite ver certas coisas que ele está próximos, né, do que ele está vendo. Então, sei lá, para um primeiro ponto, assim, me parece que aqui o cerne aqui, né, é mostrar, o Schmitt está ali na página 35, 36, ele quer mostrar como é que o liberalismo é um sistema metafísico, em alguma medida. Não está na ordem concreta. Ele está falando de coisas que não estão na ordem da política, né, na realidade política. Como opinião pública que se constrói a partir de uma certa noção de publicidade. A pergunta é, que opinião pública? Aí, para fazer como o Paulo, não precisa nem ser o diálogo com o nosso tempo. O Oliveira Viana, no Idealismo da Constituição, analisando a Constituição de 1891 do Brasil, ele vai dizer, o Brasil não tem opinião pública. Nesse modelo que a Europa está pensando aqui. Ele não tem. E aí ele está pensando, que opinião pública? Se a gente for analisar, por exemplo, estrutura de circulação de ideias, jornais, que são financiados, que têm donos. Como que isso se constrói? Que é mais ou menos o diagnóstico do Donos Cortês também, no século XIX. Né? Tipo, do que nós estamos falando, que nós estamos falando de opinião pública? É meio que esse tipo de questão que ele está colocando. É uma opinião pública ou uma opinião construída por quem publica? Né? Tipo, bom, nosso tempo hoje vive o tempo que chama pós-verdade, fake news, essa coisa toda aí. Talvez seja potencialmente pior até. Porque essas empresas de big techs, elas constroem um mundo irreal. Né? Tipo, que no papel, mídia de papel era mais difícil, mas se ficar no texto, né? Então, por isso que ele vai falar de liberdade de expressão, de imprensa. Veja, isso são todos os direitos que estão sendo prometidos no início do constitucionalismo. Direitos de liberdade e suas derivações. Né? Tipo, reunião, discussão não são, portanto, somente coisas úteis e convenientes, mas questões vitais do liberalismo, na página 35. Não são questões vitais da democracia, são questões vitais do liberalismo. O que ele quer mostrar ainda é que nós não podemos confundir liberalismo e democracia. Né? Tipo, e o constitucionalismo moderno, a democracia parlamentar, vai ser, me parece para ele, um instrumento de levar a gente a confundir essas coisas. Né? E, inclusive, fazer oposições, como Paulo destacou no final do primeiro capítulo, erradas. Né? Para ele. Não estou dizendo que eu concordo. Democracia e ditadura não é a oposição. Correto. Né? Tipo, e para dar o pitaco envenenado ainda pela minha última pesquisa, como o Paulo falou, né? Eu vou fazer isso.
é o mesmo diagnóstico que Francisco Campos faz em 35. É o mesmo. Ele está lendo Schmitt, diretamente. Né? Não é a oposição democracia e ditadura, a oposição à democracia e liberalismo. Né? Tipo, o Campos. Ele vai fazer essa... Por quê? Para falar do Campos. Porque o liberalismo produz o comunismo. Então, a democracia tem que se defender do liberalismo, não da ditadura. E o Schmitt está no caminho de mostrar como é que existem outros... A gente pensa sempre a ditadura como qual for tirania, né? Mas existem ditadura do proletariado, vai aparecer outras formas. Né? Tipo, por isso que ele está interessado aqui. E o elemento aqui, talvez para a gente pensar, né? Perseguir, né? Não só pensar, mas perceber para ele é a dinâmica da luta política. O liberalismo querer neutralizar isso, enquanto há discursos que estão se fazendo que olham para a dinâmica da luta. Por isso que o marxismo se torna importante, porque ele não esconde que ele está em guerra, que ele está em luta. Fala em luta de classe. Né? Tipo, por isso que torna uma coisa que ele não vai desviar. Né? Tipo, o marxismo é importante porque ele não esconde o discurso. E um discurso que quer derrubar a república, inclusive, quer derrubar a forma do Estado alemão ali naquele momento. Talvez isso, Caio, talvez isso explique um pouco por que esse terceiro capítulo está aí, tá ali, né? Porque inicialmente... Não sei se você viu o texto, vai vir o quarto ainda. Com certeza. Vai aparecer os anarquistas. Mas esse quarto capítulo, ele é incorporado depois, digamos assim, né? Isso, escreve os três, né? Conjuntos. Escreve assim. os Então, três não é e à incorpora o toa. quarto. O cara falar justamente sobre a ditadura do pensamento marxista não vai ser à toa, né? Não vai ser à toa. E a gente pode, como eu falei, pode destacar os outros pontos que eu ouvi mais pessoal, mas tem que ter o ponto que ele vai pensar ali, por que ele tem interesse ali no Manifesto Comunista. É muito interessante, né? É justamente o ponto da luta. Ele não está tão interessado na categoria da ditadura, isso aí ele conhece, né? Mas o que ele quer mesmo é ver a questão da luta de classe. A genialidade está ali, ele vai dizer. Tipo, não é defender a ditadura. A genialidade é como você está fazendo essa defesa, né? Tipo, como que você está apresentando essa categoria. Né? Não tem ilusão. Né? O liberalismo, vamos dizer, se a gente quiser usar uma imagem mais Guy Debord, né, influenciado pela galera da PUC Campinas, né? O liberalismo ele tem várias ilusões que ele cria para a gente. Né? Tipo, e o marxismo está falando em outros termos. Né? Mas é isso. E é interessante. A sequência, a crítica da democracia parlamentar liberal e a sequência ao marxismo. Isso, né? Porque o manifesto coloca em movimento, né? O manifesto coloca em movimento. Isso, esse ponto. E aí depois ele vai chegar no quarto e vai dizer, bom, mas há um mito que é um pouco mais, digamos assim, forte. E aí vem toda outra discussão depois. Né? Vou pegar o ponto que eu achei aqui, porque é interessante, eu não sei, isso aí a gente teria que ter o Argemiro aqui para perguntar, porque ele que investiga agora o Oliveira Viana, né? Mas lá no comecinho que ele divide, você viu? Esse texto é bem dividido, né? A publicidade, as categorias que ele quer examinar. Bem no comecinho ele fala, não se trata tanto da opinião pública, mas muito mais da publicidade da opinião. É trazer uma opinião a público. Você não sabe se aquilo ali é opinião pública. Esse é o ponto. Você traz uma opinião ao público. É genial isso aqui. Não se trata tanto da opinião pública, mas da publicidade da opinião. Esse é o ponto que o Paulo estava chamando, que interessa bastante para ele, pelo que eu entendi. Ele está fazendo a oposição entre segredo e publicidade. Né? Então, isso é o que é muito interessante, né? De fato, em Paulo, porque aqui tem o problema da razão de Estado. Né? Se a gente lembrar da ditadura, ele começa justamente pela técnica da razão de Estado, quem que ele vai nominar? O Maquiavel. Vai começar, né? Tipo, ele começa lá no Maquiavel. Então, na ditadura, né? A gente fica retomando um pouquinho o texto da ditadura. Né? Então, você vê que de 21 a 23, ele está perseguindo essa linha do arcano. Né? Lá na ditadura, ele usa mais essa linguagem, né? Que o Paulo falou do arcano e tal. Aqui ele joga um pouco, mas ele já fala em razão de Estado, ele já vai falando de segredo, já vai falando outras coisas. Mas você vê que é uma linha que tem... Ele está continuando, né? É um tema que ele está, vamos dizer assim, atrás, né? Ainda intencionando essa questão do público na democracia parlamentar. Que é um diagnóstico meio que o Donoso fez também. Né? Tipo, essa coisa que o Paulo está da formalidade vazia. A hora que a gente assiste o plenário do parlamento, a gente está vendo meio que um jogo de cena. Né? No limite, já tomaram a decisão. Me parece que é um pouco por aqui essa tensão, né,
ele quer fazer. Aqui achei, ele usa o Maquiavel, né? Na página 36. Na história das ideias, a controvérsia é só um exemplo da antiga luta entre o poder e o direito. A técnica maquiavélica do poder é combatida com um ethos moral e jurídico. Né? Tipo, você vê como é que ele recupera algumas ideias aqui, né? É bem interessante isso. O parlamentarismo faz um discurso moralizante, limitador pelo direito, quando a política, o Maquiavel, ele está pensando no Maquiavel como pensador do conflito, né? Do conflito concreto, real. Né? Tipo, política, como o professor Elton Adverso da UFMG chama, a política é quente. Né? Tipo, ela não tem esse ponto assim de neutralização, né? E o parlamento seria essa dinâmica justamente de você neutralizar pelo diálogo, pela controvérsia delegada lá nas estruturas, né? Tipo, esse tipo de coisa. E quer mostrar que isso tem fragilidades, se a gente quiser falar assim, tem fragilidades, né? E é curioso que depois da publicidade ele vai mostrar o quê? E veja na história do constitucionalismo o que ele pensa. Isso é importante, né? Quando agora na releitura, aí, nos trabalhos finais da tese, eu estava pensando nisso, fiquei pensando nisso, para ver o que vocês pensam também. Ele vai para o sistema americano, ele não olha para a França. Ele vai falar do balanceamento de poderes, do constitucionalismo americano. Ele não fica olhando tanto para a Europa, né? Tipo, ele olha para o constitucionalismo clássico americano. O checks and balances, né? Tipo, ele está olhando mais assim. Então, é curioso, né? Aí eu não sei, Filipe, isso aí eu estava pensando outro dia, Paulo, também, até onde, se a gente for parar a pensar, o constitucionalismo americano é que dá protagonismo para o judiciário, os federalistas. E lá na frente tem o quê? Ele, na Environment, tem o problema do debate sobre o guardião da Constituição. Lá na frente ele vai ter que falar sobre o guardião da Constituição. Então é por onde o judiciário aparece também. Aqui ele foca no parlamento, mas aqui, como ele corta nos Estados Unidos, é onde justamente aparece o protagonismo, assim, o judiciário como poder independente mesmo, né? Ali nos federalistas eles estão defendendo isso, né? Então é interessante esse ponto dele recortar ali. Ele fala da França, obviamente, né? Ali no constitucionalismo francês, do século XVIII, mas até o tópico, né? O tópico da separação, balanceamento de poderes, né? Depois ele nomina, né? Que nos Estados Unidos, ele até fala, eu até achei a página aqui, ó, deixa eu só ver aqui, 39 e 40 ali, o parlamento não deve ser só um prato da balança, mas justamente por ser o legislativo, ele deve ser equilibrado em si mesmo. Então, qual é a configuração do parlamento? Então, ele tem que ter um balanceamento, ele pega esse balanceamento dentro da própria casa. Né? Tipo, se a gente for parar a pensar como o Paulo sugeriu, nosso tempo, você tem uma questão fisiológica como centrão lá dentro, isso é claramente uma questão de desequilíbrio. Não parece? Você tem lá a esquerda, a direita radicalizada, e se você for parar para pensar, eles são minorias. Né? Tipo, e o centrão, esse apelido, não quer dizer que os caras são balanceados, né? Tipo, ou razoáveis, né? Tipo, pelo contrário. Para falar como o Paulo falou, pensar um pouco o contexto. Né? Você teria que ter equilíbrio de forças, né? Dentro do parlamento. É isso que ele está querendo dizer. O parlamento também tem um equilíbrio lá dentro. Mostra um pouco, talvez, uma crítica ao voto aqui. Né? Me parece que ele aponta um pouco para isso aí, né? Ele vai dizer, mais um balanceamento de pontos de vista e de opiniões só é acionado quando o próprio legislativo é balanceado e aferido sempre de novo num sistema de câmaras duplas ou por meio de organizações federalistas, né? Você vê, o diálogo já com os Estados Unidos, né? Então, aqui é bem interessante, assim, essa opção que ele faz, né? Tipo, que ele vai tentar dar conta, então, de tudo do constitucionalismo moderno, França, Estados Unidos. Não sei, é uma das coisas que eu tenho, que eu estou, na verdade, com o meu caderno de nota de leitura aqui, então eu estou acompanhando um pouco o que eu já tinha feito aqui de destaque, assim, né? Não sei o que vocês acharam. Caio, só desculpa até interromper.
Schmitt traz para nós, assim, por meio dessas críticas que ele faz, né? Não são, na verdade, são constatações, né? Quando ele fala, olha, o parlamento não tem essa publicidade, né? Eu recordei agora de uma indagação que eu fiz para um advogado antes do início do processo de impeachment da presidente Dilma. Eu falei assim, o que você acha desse? Ele, esse advogado, conhecia lá em alguns deputados, lá em Brasília, né? Perguntei para ele, realmente vai ter impedimento do presidente e tal? Ele falou, Paulo, a decisão já está tomada na Câmara e no Senado. Só vão precisar seguir o rito. O rito, olha que bonito. E ainda ele falou, Paulo, nessa sua idade, ainda você não sabe o que é política? Eu falei, desculpa, né? Não sei, né? Então, ainda tirou sarro da minha cara, né? Então, veja, eu perguntei, e a gente estava falando do impedimento de uma presidente da República. Não estou falando de uma lei ordinária, até de uma emenda à Constituição, que aí uma emenda também é algo relevante. Você está alterando a Constituição, mas aqui no Brasil você altera em questão até de dias. Você define a liderança, né, como se diz, né, a liderança dos partidos se reúne, né, definiu, pronto, né? Aí as ovelhas, né, lá vão seguir o que o pastor, né, decidiu. Esse que é um problema quando a gente fala de parlamento. Essa falta de transparência, de publicidade, ou seja, já é definido e vamos seguir o rito. Precisa seguir o rito, precisa dar, no caso do presidente, precisa você dar o direito de defesa, que são as sessões, né? Me perdoe, eu não sei o regramento do impeachment, também nem vem ao caso. Você tem que dar o direito, né? O judiciário valida, que lá o judiciário decide, fala, não, está tudo certo, tudo bem, pode seguir, vai em frente. E aí vai. Aí depois vai para o Senado também, tal. E aí, votação final. Aquele afastamento da Câmara determinado é confirmado, é declarado impedimento e vida que segue, né? O vice é empossado. A gente está falando de algo muito importante, né? Não está falando de uma coisa de brincadeira. Você decide, assim, meia dúzia, né? E aí você simplesmente segue o rito, né? Desculpa usar esse jargão. Eu fiquei na época. Formaliza, né, Paulo? Um formato. Decide, Então, depois se formaliza. Exato. Por isso que essa crítica schmittiana, né? E às vezes a crítica que se faz a Schmitt, então o que você coloca no lugar disso aí? Não precisa colocar nada no lugar. Você está fazendo uma análise da situação, né? Uma análise até dos próprios princípios que fundamentam esse sistema. Não precisa propor nada. Não tem que ficar nessa de, então tá, eu vou propor isso no lugar, né? Não há necessidade, né? Por isso que eu também, data vênia, como se diz na justiça, né? Na linguagem jurídica, eu não concordo quando se critica Schmitt, então, mas ele faz essa análise e fica subtendido que ele é antidemocrático. Não precisa subtender nada, não pode se criticar, não pode se colocar em discussão isso, né? Eu não estou defendendo Schmitt, gente, pelo amor de Deus, não vai 880 não, mas eu só estou dizendo que não precisa, né? Muitas vezes não precisa. Mas é que o diagnóstico incomoda, né, Paulo? O diagnóstico crítico incomoda a gente. E você vê, eu relatei algo que eu perguntei para um advogado que, né, também atua lá em Curitiba, né, em Brasília, conhecia deputado lá, senadores lá, pessoal. E eu perguntei para ele, e aí, doutor, o que vai rolar lá, né? Ele falou, já está decidido, Paulo. E dito e feito. Já está decidido. Por isso que eu falava para todo mundo, já está decidido também, né? Então era isso. Desculpe interromper, viu, Caio? Pessoal, vamos lá.
Pessoal, Rodolfo, Cláudio, estou vendo, mas olha, pareceu um Roberto aqui, ó. Quem será, hein? O Rodolfo já está com a mãozinha aí, ó. Vamos lá, gente, desculpem, tá? Agora eu vou parar de... Bom dia a todos aí, né? O pessoal que eu não dei bom dia ainda, mas só seguindo a linha da ideia do Paulo, né? Nesse exemplo que o Paulo deu aí, né? O parlamento, ele, como o Schmidt fala aqui, né? Não pode ser só um prato na balança, né? E só para contextualizar a sua fala, Paulo, no judiciário, você falou lá do parlamento, mas no judiciário funciona o seguinte: nós temos as câmaras, né? Que julgam os recursos, né? E como que funciona lá? Lá também, não, apesar de ser um órgão colegiado, como o parlamento, as decisões que são tomadas no colegiado, elas são tomadas, na verdade, por um único julgador e os demais seguem o relator. E interna corporis é o que acontece lá no parlamento, nesse exemplo que eu dei, que você deu, que a decisão já estava tomada. No judiciário também é assim. Quando pauta o julgamento de um recurso, esse recurso já está julgado. Ele já está julgado. Assim, raras exceções, né? Isso não é unânime, obviamente. Quando existe um voto divergente, aí alguém daquela Câmara... Mas, assim, na sua grande maioria, o negócio já está pronto. Era só mais para contextualizar. E quando naquela primeira parte ali, que a gente fala da questão da publicidade, né? Quando até o Felipe destacou que a parte da fala dele, eu vejo que o Schmidt, ele quando ele fala da publicidade, ele responde como... Ele já traz a resposta de como isso poderia ser de uma forma mais justa, na verdade, né? Que isso se encaixaria no sistema, quando ele diz lá, né? Tomar liberdade para falar na página 38, onde ele diz, né? Onde predomina a liberdade de imprensa, o abuso de poder é impensável. Então, o único jornal livre seria capaz de afastar o tirano mais poderoso. A arte da impressão é a base da liberdade. E aí ele cita até uma passagem do Kant, né, em que fala: Kant também foi uma expressão da crença política do seu tempo, no progresso da publicidade, na capacidade do público de se esclarecer. Na verdade, ele fala ali a questão da tirania, né, que fica interna corpus, né, que as coisas se resolvem a quatro paredes ali, e ele traz, na minha visão, né, ele traz o problema, mas traz a solução, né? Fala assim, ó, publicidade é o que vai solucionar a isso, né? E, obviamente, uma publicidade efetiva, não uma publicidade, diria, uma publicidade de papel, né? Para parafrasear aí o Fernando La Salle, né? Publicidade efetiva mesmo. Então, era só isso que eu queria, como o Paulo falou da questão do parlamento. No judiciário, não é diferente, não, viu, Paulo? O judiciário segue a mesma linha aí. Excelente, obrigado, viu, Rodolfo? E só uma contextualização aqui, que o Paulo quis falar, saber lá do parlamento. Desculpa a interrupção aí, Paulo, mas é o seguinte: é que eu tinha tomado uma nota aqui, só para trazer uma ilustração, que aquilo que acontece no parlamento, isso é vulgarmente chamado, ou até motivo de chacota lá entre os parlamentaristas, é o seguinte: eles chamam isso de liturgia do cargo. Essa frase, liturgia do cargo, ela foi... É uma frase usada pela Igreja Católica, mas o Sarney, em 85, né, que ele governou de 85 a 89, quando o Tancredo Neves morreu, morreu, né? E o cargo caiu no colo do Sarney. Aí o Sarney, ele disse o seguinte, né? Vou seguir a liturgia do cargo, né? E ele mesmo disse que a função caiu no colo dele. Vulgarmente, ele disse desse jeito, assim. Isso é uma passagem bem histórica. E aí o Sarney já estava, né? Todo mundo sabe, o Sarney, ele
ele não precisa de ser referenciado, né? Porque todo mundo sabe. Mas a liturgia do cargo, então isso é muito comum. E aí é o que você disse, né? Já estava decidido, aí o que eles foram fazer? Seguir a liturgia do cargo. Né? Já sabiam que a decisão já estava tomada. Só vamos cumprir lá com o regimento. Mas beleza, era isso, gente. Só para contestar. Bom dia, pessoal. Você vai usar a palavra, Paulo? Pode usar. Não? Bom dia, pessoal. Fazer um breve comentário em torno do texto. Esse tem um texto bastante gostoso de ser apreciado, porque nele o Schmitt é bastante pedagógico, né? Ele insere o problema, desenvolve os conceitos em conexão com a doutrina que ele está citando, e é bastante irônico quando ele cita, bastante respeitoso também, sobretudo com a teoria marxista. Poucas vezes eu vi uma apreciação bastante respeitosa. Não, poucas vezes não. É porque se você enquadrar o Schmitt como inimigo no marxismo, foi extremamente respeitoso a maneira em que ele se referenciou ao marxismo. E ele é interessante também porque ele é conclusivo. É um texto bem fechadinho, início, meio e fim. Eu sempre, quando eu preciso de referências, eu preciso de referências. Essa semana mesmo eu participei de 2 audiências, né? E era audiência de conciliação com a mediadora. E eu chamava a mediadora de excelência. Ela não quer que me chame de excelência. Eu falei, olha, eu preciso dessa referência para eu poder continuar aqui. Então, eu vou continuar. Falava, excelência, por aí vai. E a referência que eu sempre, seja na literatura, na filosofia, no direito, para nos auxiliar para iniciar o processo de conhecimento. Eu, em decorrência das leituras anteriores, eu sempre referencio Schmitt como o grande teórico preocupado com a integridade do Estado. Schmitt está extremamente preocupado com a integridade do Estado. 1920, o negócio está pegando fogo. 30, o negócio está explodindo. E no desenvolvimento da década de 30, a história acontece ali, enfim, para o bem ou para o mal, ele se posiciona, enfim. Então, é um sujeito, naquele texto mesmo, o Felipe publicizou essa semana a tradução, parabéns, Felipe, do Führer Portrait do Direito, o discurso do Hitler no hashtag, ali é interessante, é inacreditável quase, né? Você imagina o parlamento lá, o rapaz discursando lá, e o rapaz começa a discursar, começa a falar do direito substancial, versus para contrapor ao direito do criminoso. Vou falar, por que nós não podemos cair na legalidade vazia? Porque a legalidade vazia é um risco para a integridade do Estado, porque o criminoso tem artifícios, ele fala criminoso, mas pode ser o liberalismo, pode ser os comunistas, artifícios no sentido de desintegrar o Estado. Então, a referência que eu sempre uso do Schmitt é sobre o teórico da integridade do Estado. É o cara que sempre quer, porque a vida dele foi dedicada a proteger o Estado. E eu não acho isso negativo, eu acho que é uma posição intelectual dele, o defensor do Estado. E aí, para breves comentários, que eu acho um texto interessantíssimo, eu selecionei apenas 3 observações aqui. Primeiro, o Paulo já desenvolveu muito bem essa primeira observação. Antes das observações, apenas um momento irônico aqui, como ele chama o Bentham, né? O fanático do entendimento liberal. Diversas vezes ele faz essa ironia. Ele fala do Bentham, do Guizot, enfim, irônico. Eu não sei, valeria a pena saber do espírito emocional quando ele escreveu esse texto pela primeira vez, mas ele está bastante irônico, bastante alegre, enfim. Mas agora, as 3 observações que eu selecionei aqui para o dia de hoje. A primeira observação é em diálogo com o capítulo 2, em que o Paulo desenvolveu muito bem sobre os princípios, né? Aqui tem uma conclusão, Paulo. Eu seleciono aqui, eu fiz uma numeração diferente nas minhas páginas aqui. A página 29, ele tem uma conclusão interessante, e que se nós tirarmos o autor desse texto, e se a gente for só para a conclusão, dá para entender por que setores da esquerda estudam Carl Schmitt ou buscam ler Carl Schmitt para tentar entender o pensamento liberal. Essa conclusão aqui é uma conclusão interessante vinda de Carl Schmitt. É a conclusão acerca da quase
que o parlamento tinha perdido seus fundamentos. A conclusão era essa. O parlamento perdeu sua base intelectual. Na minha numeração, que está a página 29, mas deve estar diferente das suas, porque eu faço uma numeração diferente. Ele diz o seguinte, ó, brevemente, para não cansá-los. Mas devemos, então, pelo menos, ter uma consciência da condição histórica para ver que o sistema parlamentar perde, com isso, a sua base intelectual e todo o sistema de liberdade de expressão, de reunião e de imprensa. As sessões públicas, as imunidades e privilégios parlamentares perdem a sua razão. Tá vendo? Aqui é conclusivo no final do capítulo 2, né? E aqui ele conclui. E aquilo que os representantes dos grandes interesses capitalistas decidem em comitês fechados é talvez o mais importante do que quaisquer decisões políticas para o dia a dia e o destino de milhões de pessoas. Interessante esse grifo do Schmitt, que ele está escrevendo isso aqui em 1920, e é uma conclusão. Primeiro quero criticar a base intelectual, ou melhor, quero criticar o sistema parlamentar porque ele está esvaziado, ele perdeu sua base intelectual. E aí ele escreve isso. Quando ele escreve isso, você fala, interessante, é interessante. Então, para deixar guardadinho, eu fiz essa primeira referência. A segunda referência é já no capítulo 3, em que ele fala da compulsão metafísica pela consciência correta. Ali ele vai fazer um elogio muito interessante a essa capacidade não, esse ardor pelo conhecimento que o pensamento marxiano se devotou no começo do seu trajeto intelectual. Eu vou citar novamente, só para preservar o texto. Gente, vamos lá. Ela situa-se numa compulsão completamente metafísica. A consciência correta é um critério para o início de uma nova etapa de desenvolvimento. Enquanto não for esse o caso, enquanto não houver realmente a imanência de uma nova época, a época anterior, isto é, a burguesia, não poderá ser corretamente compreendida e vice-versa. Se ela for devidamente entendida, será uma prova de que sua época terminou. Nesse círculo movimenta-se a autogarantia da certeza hegeliana e também a autogarantia da certeza marxista. E é um capítulo interessante que ele nomeia como a autogarantia marxista e depois ele desenvolve a autogarantia da certeza hegeliana. E ele cita esse projeto intelectual marxiano, dessa compulsão metafísica de compreender quem é o burguês, de quem nós estamos falando, quem é o inimigo. Eu acho que valia a observação, por isso que eu estou citando. E, por fim, como que ele termina o capítulo 4? Ele gasta esse capítulo 3 falando desse processo de transição entre a teoria racionalista, como ele nomeia, a teoria racionalista, que vem do iluminismo, que vem do jacobinismo, para uma nova compreensão, uma nova formulação de teoria do emprego da força, que advém do marxismo. E aqui ele tem uma citação interessantíssima do Trotsky. E aqui eu cito para a gente poder continuar. Em algum lugar, eu ouvi, só um parênteses só, eu acho que foi o professor Paulo Arantes, ele falando sobre esse trajeto aí do centro para a periferia. França, Alemanha e Rússia. Por que as conclusões se deram na Rússia? Eu não tenho certeza disso, a gente ouve tanta coisa, lê tanta coisa, mas ele estava versando sobre essa diferenciação que a Alemanha e a França têm, que não seria possível, nos mesmos termos da tomada do poder em 17, se dar na Alemanha ou na França. Mas só foi um parênteses também para dizer o seguinte, que aqui ele cita o Trotsky, e o Trotsky, enfim, do jeito dele, ele acaba dando uma razão para essa conclusão anteriormente que eu citei, sobre como que o comportamento, entre aspas, gente, comportamento vulgar, intelectual da experiência russa possibilitou a tomada violenta do poder, o que não seria possível na França e ele também não seria possível na Alemanha. Aqui o Trotsky diz, como conclusão do capítulo 3, diz o seguinte, eu vou ler o parágrafo inteiro para a gente continuar. Uma nova teoria do emprego direto da força se contrapôs ao racionalismo absoluto da ditadura educadora, que ele desenvolve, né? Assim como ao racionalismo relativo da separação de poderes. E a crença na discussão,
se contrapôs uma teoria da ação direta. Não só o sistema parlamentar, mas também a democracia teoricamente preservada na ditadura racionalista foram, agora começa, agredidos em seus fundamentos. Trotsky observa com razão contra o democrata Kautsky. Abro citação. Se tivermos consciência das relatividades, não teremos coragem de empregar a força e de derramar sangue. Fecha citação. Aqui, por que eu trouxe essa observação? Porque eu considero que o Schmitt ele foi bastante feliz e bastante honesto nesse desenvolvimento do capítulo, em que, não obstante, e isso não importa, as opções intelectuais dele, ele trata de descrever a teoria que ele quer dialogar e, no final, fazer uma conclusão. Eu trouxe essas 3 contribuições para a gente poder conversar, porque eu achei que o texto tem multiplicidade de momentos interessantes, muito rico, muito interessante, mereceria um estudo permanente dele. Mas eu só trouxe esses 3 pontos para a gente poder conversar e como momentos mais relevantes desses capítulos. Obrigado, gente. E é interessante, né? Por exemplo, como ele vai fechar falando de uma nova teoria do emprego da força, e justamente o que ele vai falar na sequência, né? No último capítulo, né? E aí, só para a gente dar uma pinceladinha nisso, né? Depois a gente vai discutir ele antes umas férias, né? Esse último capítulo, por exemplo, o Schmitt vai publicar ele separadamente, né? Como teoria política do mito, né? Então, é curioso isso, para a gente pensar por quê. Por que ele optou por publicar separadamente, né? Alguns textos acontece isso, textos da década de 20, né? E alguns outros também, de 30 também, que depois ele vai republicar em 40, aí já no auge da coisa, a gente tem que pensar o porquê disso, né? E esse aparece ali. É bem interessante, óbvio, eu nunca encontrei nenhum material sobre isso, né? Mas eu tentei levar isso um pouco a sério na dissertação, assim, e agora levando adiante isso, né? Como que, às vezes, quando ele quer destacar um ponto, ele publica 2 vezes, separadamente, como um texto de intervenção mesmo, né? Esses que vão circular mais, não sei o quê, né? E esse último capítulo é justamente isso, porque ele muda pouquinha coisa, assim, na verdade é uma ou outra frase, assim, que ele muda, mas o texto é absolutamente quase o mesmo, assim, né? E que ele vai publicar com esse título, Teoria Política do Mito, que aqui aparece como as teorias irracionais do emprego direto da força, né? Mas realmente é bem curioso, assim, o modo como ele fecha, inclusive, com essa citação. E realmente, né, se você pegar digamos assim, os inimigos, que a gente poderia colocar dessa forma, inimigos do marxismo, dificilmente você vai ver um tratamento tão, digamos assim, um esforço mesmo de compreensão e de levar a sério a coisa, né? Realmente, nesse ponto é honesto, né? Agora, para onde que está levando, aí é o ponto da coisa. E é uma coisa que talvez seja por questão de ser um acadêmico também, né? Lá no outro capítulo a gente vai ver que ele vai distinguir essas forças políticas, né? A esquerda, o discurso revolucionário, anarquistas, ele vai fazer esse ponto, pegando esse gancho que o Cláudio colocou, né? Principalmente dessa parte final que ele leu aí do página 47, 48 ali, eu estava me lembrando aqui, tendo uma nota que eu fiz, que o Bendersky, se não estiver enganado, ele, nesse diagnóstico do tempo de Weimar, né, como é que ele está, como o Paulo falou, né, que ele está olhando para o tempo dele também, e está mesmo, né, o Schmitt faz o tempo inteiro, né, que essa crítica, esse diagnóstico que incomoda, como o Paulo falou, ele não é necessariamente, o Bendersky vai dizer que não é necessariamente um ataque à República. A gente ter o cuidado de ver essas leituras que não estão vendo, né, Felipe? Ele como um cara que está atacando a República. Na minha nota aqui, na nota de leitura, eu coloquei, né, estou aqui compartilhando uma intuição, vamos dizer assim, até onde ele não está atento ao que o Walter Benjamin escreveu em 1921. Que o Benjamin, nesse período, ele faz um diagnóstico muito próximo do que o Carl Schmitt está fazendo, né? Tipo, no Crítica da Violência. O texto é sobre a crítica da violência, né? Que o parlamento é isso aqui que o Schmitt está descrevendo, que acho que foi o Cláudio falou, né, da questão de uma leitura, uma Chantal Mouffe chama do pós-marxismo do Schmitt, né, o interesse pelo Carl Schmitt, né? E aí, bom, o Benjamin geralmente o pessoal associa a primeira geração Frankfurt, marxismo e tal. Nesse momento, 1921, os comentaristas mais de colocação, posicionamento do Benjamin vão dizer que ele está muito mais próximo dos anarquistas do que do marxismo. Ele até cita algumas coisas do Marx e tal, mas
A reflexão dele é próximo do anarquismo. E aí, no Crítica da Violência, vocês lembram, ele está o tempo inteiro citando Sorel. O tempo inteiro, que é o anarco-sindicalista francês, que o Carl Schmitt usa também no 4º capítulo, que é o referencial de leitura e contra-leitura, né, aqui. Então, não sei até onde ele não está atacando a República, porque o Benjamin ataca. Vamos dizer assim, é um discurso revolucionário, né, que o Benjamin está fazendo ali. Nesse ponto aqui, então, para dar um tom, para a gente fazer, né, pensar, acho que aqui os meninos colocaram bem nessa questão do interesse dele pela cientificidade do marxismo, né, mas não só, é uma teoria que vai para a prática, né, só que o gancho, talvez, de transição para o outro capítulo, é que o problema é justamente esse racionalismo da ditadura educadora, que o diagnóstico dele vai ser, bom, isso está lá na Revolução Francesa também, a crença do iluminismo de que nós vamos ter um esclarecimento, e mesmo lá no constitucionalismo moderno você tem fases ditatoriais, né, do liberalismo, né, com os revolucionários. E talvez a pista hoje não é o tempo mais de racionalidade educadora. Para você mobilizar as forças, o gancho para o 4º capítulo é justamente o irracional, é o mito. O que vai aparecer para nós aqui é a disputa sobre o mito. E aí o marxismo se torna interessante porque ele forja um mito justamente para o Sorel, que é o mito da luta de classe. É por aqui que as pessoas vão entregar a vida e vão doar o seu sangue. Não é por razão, discurso. O parlamento está prometendo isso. E as pessoas vão se dando conta de que isso não funciona, né? Que isso não representa nada. E aí o discurso mítico, vamos dizer, ele aparece como o discurso irracional, como ele vai chamar, porque ele afeta as paixões, as emoções. Nós estamos em guerra, o inimigo é esse aqui, né? A descrição do burguês que eles vão fazer, o Marx faz, mas o anarco-sindicalismo do Sorel, ele radicaliza isso. E aí, conectando lá, Paulo, com o que você fez, o primeiro movimento, que o fim é a teologia política, tá vendo? Por quê? Porque vai aparecer uma luta, um choque de duas forças. Tem uma luta final aí. Né? Tipo, ele conecta. O ponto aqui é a teologia política. O que se está fazendo aqui não é racionalismo. Aí as teorias do irracional vão mostrar, é teologia política. O que está na sombra é a teologia política. Aí, por exemplo, na epígrafe da minha tese, eu uso a tese 1 do Benjamin. Ele vai dizer, vocês estão vendo um boneco vestido à turca fumando um narguile, que o Filipe Ângelo gosta tanto. Mas quem opera o bonequinho é a teologia, porque ela é feia e ela não pode se mostrar. Né? Então, você fica com esse brilhantismo da publicidade do racional, mas quem está operando tudo na luta é a teologia política. É mais ou menos isso que ele está vendo, que ele está falando aqui também. Acho que essa tese do Benjamin ajuda a gente a ver. E o choque aqui, nesse ponto da minha nota de leitura aqui, só para a gente ver como é que há um pensamento próximo vamos dizer, dos anarquistas também aqui nesse momento, o Benjamin, né, falando em revolução, falando até o ponto que deixa eu pegar aqui certinho, aqui seria uma hipótese, né, da leitura e contra-leitura, porque o Schmitt só vai responder o Benjamin no texto lá no Hamlet e Recuba, diretamente. Mas é como o professor Oswaldo fala, é impossível que o Carl Schmitt deixasse escapar um texto como sobre crítica da violência numa revista que ele escrevia, que ele lia, né, que ele colaborava. E aí você tem, porque o Benjamin vai defender nesse texto a necessidade de você perceber uma memória da violência instituinte do direito, que é a ideia do poder constituinte, né, e pela chave da tradição dos oprimidos. Né, você tem que ter essa imagem. Os anarquistas vão fazer esse movimento. Né, e o Schmitt vai colocar a coisa em outra chave. Bom, esse é o 4º capítulo, né? Ele vai colocar em outra chave, nós vamos ver no próximo encontro. Mas aqui, o gancho com o marxismo está, em alguma medida, talvez por esse caminho aqui. E por isso que lá ele vai tomar o cuidado de fazer, anarquistas estão fazendo isso, o marxismo está fazendo aquilo, porque o Sorel é um cara que não vai ficar falando de ditadura racional, educadora. Não tem tempo para isso. E a crítica é o mesmo. Aí, Paulo, a crítica, talvez, para falar em termos sorrelianos, do texto do Sorel, o diagnóstico é muito próximo, ele vai criticar fortemente os socialistas parlamentares. Por isso, o Schmitt vai se interessar pela crítica dele.
o socialismo parlamentar só fica no discurso, só fazendo retórica, né? Tipo, eles já estão rendidos à dinâmica do parlamento. Isso é o Sorrell, né? Tipo, então é muito interessante isso, né? E ele enfrenta o texto. Nós vamos ver no capítulo 4 que ele vai enfrentar o texto do Sorrell o tempo inteiro, né? Tipo, mas ao estilo Schmitt, né? Se apropriando do Sorrell para aquilo que interessa. Ele já anunciou o Sorrell na ditadura, né? A professora Letícia até chama atenção para isso no texto dela sobre a importância do mito no pensamento do Schmitt lá, né? Que ela fez o debate com a gente e tal. Ele já anuncia, ele até disputa se ele está inserindo o Sorrell na dinâmica do pensamento alemão desse período e tal. Mas ele, aí nesse capítulo próximo aqui, ele vai entrar mesmo com anunciando e falando, analisando o texto, né? Mas é interessante como é que ele tem esse gancho aí do Bendersky, né, se não estiver enganado, que quer dizer, ó, não é necessariamente um ataque, como o Paulo falou, é um diagnóstico que o Benjamin também tem, né? Tipo, é curioso que o camarada está do outro lado da trincheira e ele está fazendo o mesmo diagnóstico, praticamente é o mesmo, né? Não com essa análise, vamos dizer assim, mais jurídica que o Schmitt faz. Você vê o professor de direito público aqui, ele o tempo inteiro mobilizando as categorias do direito constitucional, publicidade, o conceito de lei no parlamento, né? A gente não falou tanto desse tópico, mas você vê o jurista também aqui, né? Tipo, fazendo essa abordagem. Benjamin, não. Já é um texto mais pancada mesmo, assim, né? Tipo, o negócio vai criticar o galera do direito natural lá e já sai para pancadaria já política, né? Brincadeira aqui, assim, né? Mas do ponto de vista do diagnóstico, que o Paulo falou, está muito próximo. Se vocês pegarem, por exemplo, o texto sobre a crítica da violência do Benjamin, nesse intervalo para ler junto com o capítulo 4, vocês vão ver. O diagnóstico é muito próximo. Muito. É o diagnóstico da República. Né? Tipo, dos problemas da República de Weimar, vamos dizer assim. Né? O problema do republicanismo. Mas Benjamin, próximo dos anarquistas, é declaradamente um discurso revolucionário, né? Que quer derrubar o poder. E aí o Cláudio põe uma questão importante. Né? O Schmitt está defendendo, se ele está defendendo, como o Bendersky sugere, o Alexandre, né? Ele está defendendo a República ou ele está defendendo a forma do Estado? Essa é uma coisa que a gente tem que... O Cláudio falou uma coisa importante. Acho que ele tem razão. Ele está defendendo a forma do Estado. Eu não sei se ele está defendendo a República. Né? Tipo, se o Estado sobreviver, né? Aí o Filipão trabalha aquela carta do Mussolini, né? Defende o partido. Schmitt, defensor do Estado, eu acho que é por aí mesmo. Né? Tipo, agora, a forma desse Estado aí, do ponto de vista da forma de governo, aí vamos deixar isso para mais para frente, né? Vamos conversando. Mas, sem dúvida, o Estado tem que ser defendido aqui, né? É curioso isso, né? Você pensar assim, por exemplo, qual que é o pano de fundo, por exemplo, da escrita desse livro, e agora acho que já dá para a gente pegar um pouco isso, mesmo que a gente não tenha trabalhado no último capítulo ainda, né? Mas como que no fim, de fato, o argumento muito bem construído, então passa por um diagnóstico, ele mostra os argumentos dos defensores, enfim, ele coloca como os liberais, né? Apesar de ter esses pontos irônicos, não sei o quê, mas coloca eles ali na discussão, e depois vai afunilando para um ponto que quer chegar, né? Qual que é o pano de fundo, apesar dele não citar? É a Marcha sobre Roma, de outubro de 22, e que depois ele vai se ocupar bastante. Não é à toa, ele vai citar o Mussolini, assim, Bom, aí antecipando, né? Que o último capítulo realmente é muito... A gente quer chegar nele logo, né? Mas essa mas o modo não é pura e simplesmente uma defesa do fascismo. O ponto não é esse. É ele fazer toda uma reflexão, assim, e aí... É claro, depois ele vai ter outros textos, né? Tem aquele outro, Ser e Devir do Estado Fascista, mas aí já de 29, né? Mas, digamos assim, o Schmitt estava atento mesmo, né? Olhando muito para a coisa do jeito que estava acontecendo, inclusive, sobretudo na Itália, né? E já incorporando, né? Isso que realmente é uma coisa bem digna de nota, né? Mas olhando justamente para esse ponto, né? Então, tem uma crítica, ou se é uma defesa, realmente, aí me pareceria nesse ponto, né? A defesa do Estado, né? Da República e a forma Estado, digamos assim, mas e não qualquer também, né? Porque esse que vai ser o ponto, né? Um Estado social, enfim, vai sair. E você vê, assim, né, na página, no tópico que eu achei aqui, 55, 56, eu vou até pegar, porque está anotado na minha letra, aí é melhor que senão eu fique me perdendo na minha própria letra, né?
a ditadura e a dialética, né? Que ele vai discutir lá com o Hegel, é uma parte pesada, né? Mas a hora que ele vai falar do que importa no Manifesto Comunista, que eu tinha antecipado lá, não é a noção mesma de ditadura do proletariado que interessa para ele, porque ele está investigando essa coisa da ditadura, né? Que ele coloca lá na ditadura, que é um tema que precisa ser colocado na teoria política, teoria do Estado, na teoria do direito, inclusive, né? Mas ele lá no meio do parágrafo 56, o novo e fascinante no Manifesto Comunista era outra coisa. A sistemática concentração da luta de classes numa única e derradeira luta da história da humanidade. Aqui é o ponto, Paulo, que você fez a conexão com a teologia política. É aqui que está o elemento da teologia política. É a luta final, né? A última luta da humanidade, levada ao ponto máximo da tensão entre burguesia e proletariado. Todas as diferenças entre as muitas classes são reduzidas a um derradeiro contraste simplificado. No lugar das inúmeras antigas classes, mesmo nas 3 classes de Ricardo, reconhecidas por Marx nas explicações econômico-nacionais, de o capital, capitalistas, proprietários de terra, trabalhadores assalariados, é introduzido um único contraste. A simplificação representa um forte aumento da intensidade e ocorreu com uma premissa sistemática e metódica. Como o percurso do desenvolvimento dialético, e por isso também lógico, mesmo se sua base continuar sendo econômica, deverá surgir uma simples antítese no ponto derradeiro, crítico e absolutamente decisivo de transformação da história mundial. Assim surge a tensão máxima do momento histórico mundial. E na tensão máxima, para os interesses dele, você justifica a ditadura. Então, não tem como, para a leitura que ele está fazendo, a dialética marxiana, vamos dizer assim, da filosofia da história, ela vai desaguar numa ditadura, porque vai chegar ao ponto de tensão máxima. Já vai aparecer a revolução, e com a derrubada você vai colocar... Aí o ponto, derruba a forma do Estado, talvez o que ele está preocupado aqui, ou só você troca a burguesia pela ditadura do proletariado, né? Tipo, mantendo a forma do Estado. Se o socialismo é a fase de transição, o Estado permanece. No fundo, o discurso, o diagnóstico dele aqui é pesado, inclusive, para a teoria marxista. Quer dizer, os marxistas não estão derrubando o Estado. Eles estão, vamos dizer assim, alterando a forma do Estado burguês. Mas o Estado não desaparece no socialismo, né? A forma do Estado. Talvez aqui até lembrar o Pachucanes, né? A pergunta da teoria geral do direito marxismo. O que eu faço com esse negócio chamado direito burguês? Eu tenho que dar conta disso. Você vê, o próprio direito não vai desaparecer, ele vai se modificar, os princípios dele e tal, né? Isso aqui é pesado, assim, né? Do ponto de vista do diagnóstico. Então, o ponto fundamental é a luta política do Manifesto Comunista, né? que importa aqui, que no final aparece uma ditadura. E aí, por gancho aqui, talvez, para ele, que é fazer teologia política, como é que a gente reage a isso? Por isso aqui é um pensamento de reação, né? Como é que a gente... Que é o capítulo 4. Aí não dá para a gente ficar dando spoiler, como a juventude fala, né? Como é que a gente vai reagir a isso? Porque o marxismo criou, vamos dizer, um mito para ação concreta na luta de classe. Tanto que, um pouquinho antes, em 1848, o burguês também já era conhecido como objeto de ódio. Ódio é paixão. O cara dá a vida e deixa derramar o sangue. Esse termo, né, que aparece aqui, intensidade, é o que vai acompanhar até o conceito político, né? Sim. Aí lá ele tem uma passagem clássica lá, né? Mesmo a classe no sentido marxista do termo pode se tornar política mesmo quando leva a sério, o grau de intensidade, né? Eu não tinha tentado. Eu estava conversando com o Rodolfo lá na faculdade, né? E aí o Rodolfo, né, a questão é importante, porque ele é um acadêmico, ele mostra muito o Hegel, mas do que ele está atrás é desse ponto. Ele vai mostrar um pouco a dinâmica do funcionamento do pensamento do Hegel, como é que o Marx lê o Hegel e tal, mas os interesses dele, propriamente, vamos dizer assim, mais de imediatos, concretos, pensamento político, é esse ponto da luta. E a dialética é oposição, né? Por isso que ele vai mostrando como é que o Marx vai resolvendo a questão da oposição, né? É uma dinâmica de oposições, né? A afirmação de uma tese, a antítese, a negação da negação forma uma outra tese, tal, e vai fazendo assim.
Mas, olha, isso aqui é um pensamento que permite você construir uma teoria que vai desaguar concretamente no manifesto. O manifesto é uma teoria política da luta. E por isso que esse ponto ele explica, vamos dizer, explica assim, né? Mais ou menos o Hegel e o Marx, como é que o Marx está lendo, né? Só que eu falei para você lá, eu, quando estava escrevendo a tese, já meti uma nota de rodapé, leia um Kierkegaard, eu não vou me meter como é que ele está lendo o Hegel, não, porque, né, o Hegel é uma vida, né? Pra você se dedicar a ele, né? Vamos dizer que o Marx já tinha mais proximidade, então aí me aventurei mais, mas o Hegel não. Tanto que lá em São Carlos, o professor Damonte estava discutindo Marx, a gente leu um pouco Schmitt, Hegel, Kierkegaard, né, esse livro aí. É um livraço, né? Hegel, Carl Schmitt, vale a pena ler. Então, aqui, acho que esse ponto aqui, a gente meio que é o coração desse capítulo 3, né? Quando ele fala do manifesto. O que importa lá no manifesto para ele, né? Mais do que esse ponto, como é que eles vão construir esse elemento da luta política concreta e uma luta final. Não tem mais nada, só tem burguesia e proletariado. É isso que o Marx está fazendo. Uma hora, isso vai chocar mesmo. E aí isso já dá um gancho aqui para nós. Só que aí no quarto capítulo, como o Felipe falou, ele vai mostrar outras forças, né? Então, e para a gente seguir aqui, o Benjamin, nesse momento meio próximo lá do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, mas também meio desgarrado, assim, né? Meio próximo dos anarquistas, né? Tipo, ele não é, vamos dizer assim, um cara que está lendo Marx de carteirinha nesse momento, né? Tipo, o Sorrell acho que é o mais interessante para ele nesse ponto. E aí, justamente, aparece também o diálogo com o jurista, porque tem aquele jogo que o Benjamin faz no texto, né? Da violência que institui o direito e a violência que o conserva. O direito aqui é a forma do Estado também. Ele vai fazer os diagnósticos do parlamento e tal, o Estado que funciona pelo direito. Mas aqui, no limite, isso tudo é esse modo de funcionamento esconde uma violência que está mantendo essa forma. E, de novo, o diagnóstico do tempo, o que o Benjamin vai fazer lá? Ele vai dizer, que é o que eu brinco com a meninada no curso de jurisdição constitucional. Quem ganhou o debate sobre o guardião da Constituição foi o Benjamin. Não foi nem o Kelsey, nem o Schmitt. Um falando do presidente, o outro falando do tribunal, o Benjamin vai dizer assim, mas quem está decidindo é a polícia matando a galera na rua. Eles estão suspendendo a Constituição, é o termo do Benjamin. Ele vai dizer, é o guarda da esquina. Ele suspende a Constituição e mata a Rosa Luxemburgo. Pronto. O que adianta você falar do artigo 48, o outro ficar defendendo o Tribunal Constitucional? Quem controla isso daí? Porque é o que é o cenário. Os comunistas fascistas estão se matando na rua, e, claro, a gente sabe de que lado que essa instituição está, mas formalmente ela é uma instituição de Estado. Né? Tipo, o Argemiro até defende na dissertação dele, é legal, que ele vai falar assim, um parâmetro para você ver como é que é o que passa para a República do Império, né? Olha como é que eram as decisões, já que vocês citaram bastante do judiciário. Os comunistas era forca. Os nazistas iam para a prisão e escreviam livros. Por aqui, você vê como é que o Estado está agindo, né? O Benjamin chama atenção para esse elemento do poder de polícia, como o Paulo falou. Né? Não é só fiscalização, mas de ação concreta sobre a luta política. Então, você vê como é que também tem um diagnóstico ali no Walter Benjamin nesse texto, um diagnóstico da República. Né? Ele vai dizer isso aí, esse Estado aí vai continuar fazendo isso. Então, aí ele vai começar a discutir a violência divina, né? Como é que vai derrubar o Estado e tal. Mas aí é só para dar um ponto aí para a gente ver. Parece uma contraleitura do Schmitt, né? Esse texto parece uma contraleitura. Ele vai ler o mesmo referencial, né? Não dá para a gente afirmar porque, né, o diálogo não é estabelecido direto, né? Mas parece que ele está fazendo uma contraleitura também. Né? Vamos dizer, para dentro do grupo de pesquisa, assim, para a gente pensar junto, né? Não tem impedimento da gente ter essa hipótese, né? E às vezes até investigar, às vezes aparece alguém que já está defendendo isso, nessa contraleitura, não sei, faz tempo que eu não estou atrás desse. Eu já vira e mexe, eu dou uma pesquisada, ver se aparece alguma coisa isso daí. Mas, vamos dizer, o cara vai ter que defender uma ordem aqui, né? Por isso ele vai ler esse capítulo 4 aí. Não sei, a forma como eu vejo também, né? Tem uma chave meio arbitrária. Vocês sabem da minha predileção pelo Benjamin também, né? Tipo, para me defender aqui, como o Cláudio falou, não estou defendendo, o Paulo falou, não estou defendendo. Mas é o debate do tempo, assim, né? Como é que está o diagnóstico, Paulo, que quando você falou do diagnóstico que incomoda,
Se a gente for para um cara mais à esquerda, vamos chamar assim, o diagnóstico não vai estar tão longe. Esse é o problema. A crítica da República. O que ela está funcionando, como é que ela está funcionando. É que o Schmitt é mais detalhista nesses pontos da teoria constitucional. Esse é o professor de direito constitucional, né, falando. Isso que é legal. Né? O Walter Benjamin, naquele momento, é um crítico literário que está tomando partido na filosofia política, vamos dizer assim, está participando do debate. E participando com força, né? Incomodando em alguma medida. E jovem, hein? O texto de jovem Benjamin, bolsista do Instituto de Pesquisa Social. O rapaz não tinha nem sala de aula, não conseguia nem se localizar como professor. Pessoal, só aproveitando aí, desculpa até te interromper, viu, Caio? Imagina, Paulo, texto, terminado já. Não, só duas observações e uma proposta que eu queria fazer. Primeira observação, eu saí da reunião passada com uma dúvida que eu expus, né? E até perguntei para o Douglas, né? Porque ele, na reunião ele até me deu um chega para lá, digamos assim. Não, isso não pode. Que eu falei da questão, da dúvida se é compatível a ditadura com a democracia, né? Se é possível, se ela afeta a democracia, né? Essa foi a dúvida que eu saí da reunião, que eu saí da reunião passada. A dúvida que eu saio dessa reunião, de tudo que foi dito, e principalmente do que foi escrito por Schmitt, é o ponto que eu parei, logo lá na frente, no início lá. Segredo de Estado, os arcana rei, né? Qual é o conceito disso? Qual a pertinência disso, né? Numa república, numa democracia, qual a necessidade disso, né? Então, é um instituto, digamos assim, um conceito também, que vem lá do século XVI, vem vindo, né? Pelo menos foi a literatura, que eu me recordo agora que o Schmitt foi consignando aqui no texto, né? Mas que eu puxo para o ano 2023, Brasil, né? Um presidencialismo de coalizão, que também tem o paralelo nos estados e nos municípios, como eu disse lá no início. Então, essa é a dúvida. Eu saio com essa dúvida, né? É necessário isso? É necessário um segredo de Estado, né? Por que é necessário? Eu sei que tem vários segredos no Estado, várias espécies de segredo, né? Tem no executivo, no legislativo e no judiciário. Algumas decisões que estão em segredo. Incrível. Algumas decisões, alguns processos judiciais que tramitam em segredo, eu até compreendo, por exemplo, processos que envolvem família, né? Mas é um segredo para o público aqui, para o cidadão, mas não para os envolvidos, né? É isso que eu quero pontuar. Então, tudo bem, nessa parte há um segredo para cá, mas lá, para as partes envolvidas, não. Agora, quando você coloca isso em outras decisões judiciais, aí a coisa complica. Complica justificar, complica compreender, eu acho, inicialmente. No parlamento, como até falei, né? Decisões tomadas até já sobre um impedimento de uma presidente da República. A decisão já foi tomada e era só seguir o rito, né? A liturgia do cargo foi Rodolfo que lembrou, né? O Cláudio, agora esqueci, me desculpe, mas fantástico, é isso aí. A liturgia, vamos seguir, vamos, né? Vamos cumprir esse rito. Então, essas são as duas dúvidas da semana passada e dessa. Se alguém quiser falar, eu vou ficar muito grato sobre isso. Mas, se não, só estou registrando a minha dúvida, tá? Pública, porque eu não tenho uma linha de pensamento formada a respeito disso,
né? Por isso que eu estou com essas dúvidas, que eu coloco ao vivo aqui, para todo mundo. E o terceiro é uma proposta que eu tenho a fazer na nossa próxima reunião, que eu já me ofereci para o Felipe lá, se não tiver alguém mais qualificado, o desqualificado aqui pode Paulo vai fazer essa apresentar o texto inteiro. apresentação. Mas eu prometo que eu vou me esforçar um pouco, tá, gente? Vou ser menos, né, medíocre, digamos assim. A minha proposta, como é o encerramento da análise, do debate sobre esse texto, se eu for apresentar, eu gostaria de ter uma autorização para falar um pouquinho, separar um pouquinho, e aí eu farei uma apresentação mesmo, tá? Sobre a polêmica que envolveu Richard Thomas e Carl Schmitt, tá? Essa polêmica que foi decorrente da resenha que Richard Thomas fez desse livro, foi uma polêmica que agitou a intelectualidade, ou parte da intelectualidade alemã na época. E de uma tal ela tomou uma proporção que até Rudolf Mendes falou sobre essa polêmica, né? E vou até ler aqui o que a professora Ellen Kennedy, lá dos Estados Unidos, até colocou, né? Que ela transcreveu o que Rudolf Mendes escreveu sobre essa polêmica. Ela disse, segundo Mendes, foi a controvérsia mais sugestiva e instrutiva que ocorreu nos últimos anos no âmbito da teoria do Estado. Olha, realmente, se querem polêmica, esse é o livro, tá? Se querem polêmica de Schmitt, esse é o livro, né? Eu não sei se outras obras de Schmitt tiveram essa polêmica mesmo que agitou, né? Colocou pessoas de um lado e do outro, né? Se permitir, eu faço uma breve apresentação na próxima reunião para fechar, tá? Aí eu vou até disponibilizar também a tradução. Eu acho que eu já na reunião passada eu enviei, mas eu envio novamente a resenha que Richard Thomas fez, né? Eu tenho a tradução espanhola, em que ele acusa mesmo Schmitt, né? Acusa de um comportamento aí, né? De uma linha ideológica e obrigou Schmitt a uma resposta. E Schmitt fez essa resposta e depois Schmitt insistiu e praticamente obrigou a editora a colocar essa resposta na segunda edição desse livro, que é o prefácio, não, o prefácio não, a introdução da segunda edição, né? Que é a resposta que Schmitt fez a Richard Thomas. Então era isso, pessoal, tá? Só não acrescentei nada, só externei 2 dúvidas e fiz uma pequena proposta, tá legal? Me desculpe, tá? Mas vamos lá. Mas pode negar a minha proposta, tá? Fica à vontade, viu? Imagina, Só estou ô, louco, sugerindo, porque eu acho que polêmica é bom e anima mais ainda, né? Anima o grupo e anima as outras Eu tenho pessoas também. acordo. Paulo apresenta com a análise aí do texto do Tom aí. Acho que é bom demais. Sim, com certeza, com certeza. Com relação à dúvida, Paulo, acho que assim, eu fiquei pensando quando você falava aqui, assim, né? Retomar também alguma coisa que a gente já colocou, assim, acho que é um incômodo, né? Parece que o interesse do Schmitt aqui são 2 pontos, assim, né? Mostrar como é que, e pense, eu estou dando direito administrativo, princípios constitucionais da administração, tem que falar de publicidade, né? Tipo, o Estado de Direito, funciona a publicidade, que a gente conversou aqui. Só que vira e mexe, eu falo, ó, aqui tem uma ressalva, você usou do processo judicial, né? Mas quando você pensa o que se chama Constituição de instituições de defesa de Estado, ou instituições de democracia, né? Estado de sítio, não sei o quê, estado de guerra, vamos pensar. Você não declara os seus planos de combate para o inimigo, né? E o sítio é a guerra interna, né? Então você tem um inimigo que está na guerra, vamos dizer assim, guerra civil, né? Então
parece, eu fiquei pensando quando você falava assim, eu não tinha pensado nisso, assim. Como ele, em alguma medida, quer mostrar que essa publicidade é relativa, que ela é uma promessa, no mínimo, relativa, que a democracia parlamentar ela não funciona o tempo todo, absolutamente, na publicidade. Ele mostra muito o parlamento, mas a gente pensou que no Poder Judiciário, no diálogo com o constitucionalismo americano, aparece como alvo também, né? E agora a gente percebe o quê? Que dá para a gente perceber? O pensador da exceção. A exceção prova tudo, não é isso? Então, como ele está pensando pela exceção, ele está mostrando que essa publicidade sofre exceções. E ela prova, então, que democracia não é oposição sobre ditadura, que a ditadura não é, vamos dizer assim, na tese dele, né, me parece, que a ditadura não é a forma de governo que vai funcionar, a única forma de governo que vai funcionar no segredo de Estado, que não presta conta, a ideia de que a autocracia não presta conta a ninguém, que a democracia sim, né? Que a relação com democracia e liberalismo é a única coisa que a gente pode ter. Por aqui, veja lá, pela exceção à publicidade absoluta do Estado parlamentar democrático, nós somos capazes de ver vários problemas de conexão que são feitos pelo constitucionalismo moderno, como democracia e liberalismo. Tentando te dar uma força aí na sua questão, né? Me parece que por aqui, se a gente levar a sério o teórico da exceção, ele está operando pela exceção. Quando ele mostra que existem exceções à publicidade do Estado de Direito, do Estado democrático, parlamentar, a gente consegue ver uma série de outros movimentos dele que, até comparando o tempo, né, o nosso tempo e tal, que a gente falou aqui, em que a regra da publicidade ela é relativa. Quando preciso, a democracia excepciona essa regra. E no limite de uma decisão que a gente não participa. Uma decisão que às vezes não encontra nem a nossa delegação na representação política. Me parece que é por aqui que ele está querendo. É o que você falou, é o da polêmica. Ele está jogando com a polêmica. Ele está polemizando mesmo no tempo dele. Assim, aqui vocês estão falando de publicidade, lei, legalidade no controle de separação de poderes. Vai ter uma passagem ali que a gente não falou, mas ele vai dizer: Constituição, para essa dinâmica do constitucionalismo moderno, é meio que sinônimo de separação de poderes. Espera lá, Constituição não é isso, né, para ele. Constituição, para ele, é decisão existencial de um povo que se faz público, né, que se coloca publicamente, né? E nós estamos confundindo Constituição com separação de poderes, com limite, com legalidade, com publicidade dentro da lei, esse tipo de discussão. E aí, pela via da exceção, que parece que é o que ele está levando adiante, você vai mostrar que não, que essa coisa também não é assim. É uma coisa que se promete, mas que não se cumpre o tempo inteiro. Nem tudo está no público. E aí o alvo, o parlamento, é o alvo do tempo. A República de Weimar, o parlamento e tal. E a decisão está sendo tomada. E é o problema da decisão também, né, da teologia política. A decisão está sendo tomada onde? Por quem? A antessala do parlamento? Quem é que está lá? O povo está lá? Não. Quem que está lá? Esse parece que é o ponto que ele quer destacar, assim, né? Pensando dentro das próprias categorias do Schmitt, né? Tentando encontrar uma linha de força, né, dos textos, assim, desde a ditadura, teologia política, esse aqui, né? Não é à toa que o catolicismo romano está nessa fase, e o ponto alto é mostrar que o Papa está sempre no público, né? A autoridade, né? A ideia de que a autoridade está, em alguma medida, decidindo e tal. Parece que por aqui, assim, pensando contigo, assim, né, na tua questão, né? E essa coisa da exceção me veio a partir da tua fala. Peraí, aqui tem a coisa da exceção. Ele quer mostrar que a publicidade é excepcionada. Ela não é a regra. Tem uma exceção a ela, e a exceção prova que ela não é a regra. Tipo, mais ou menos por aqui. Obrigado, Caião. Obrigado mesmo. Eu não queria concordar com o Proudhon lá, não que ele escreve, quando ele fala que no final a teologia, né, a gente se depara com a teologia. Eu não queria isso, né? Apesar que eu gosto de teologia, estou lendo também, mas eu não queria misturar É temas, difícil eu não mesmo aqui. queria, eu não queria, não queria colocar ser um estudante militante, eu digo militante religioso, né? Usar o estudo
da teoria do Estado, né? Mas sempre tentando encaixar os princípios, né, de determinada religião, por exemplo. Eu não queria isso, eu queria, né, eu defendo a secularização. Eu acho que é o correto, né? Mas eu tô com medo, viu, de falar a verdade, de chegar falar assim, ó, estamos aqui de novo, né? E quando eu me deparo com essa questão das arcanas, por exemplo, né? Eu estou esbarrando na teologia, não tem jeito, né? Tô aí, ó, tô aqui. Qual que é o fundamento para isso, né? Nesse momento, né? Então, mais uma dúvida e mais um desabafo, né? Desculpe, mas acho que é isso, né? O objetivo da nossa reunião é isso. Eu acho que é soltar o pensamento, colocar estágio de reflexão, de investigação, né? E as perplexidades que muitas vezes a gente se depara com a situação, com a própria pesquisa, o estudo, né? Então, tá difícil fugir. E eu acho que realmente Carl Schmitt colocou esse tema, trouxe esse tema da teologia política, né? E vai ser difícil a gente se desvencilhar disso. Goste ou não goste. Mas, desculpe, já agora estou viajando, né? Mas vamos lá, gente. Agora Ô, Paulo, continue. eu não sei, o meu aplicativo aqui não está aparecendo a mãozinha, por isso que eu não apertei a mãozinha. Não, beleza, mas eu vi que você abriu o sinal aí, manda bronca. Isso. É só um breve comentário sobre essa questão colocada por você, que é uma questão que eu considero muito pertinente. E dentro da categoria do pensamento de Carl Schmitt, eu acho, eu penso o seguinte, dentro das categorias schmittianas, a integridade do Estado é o ponto central. A integridade do Estado sempre é o risco com relação à desintegração do Estado. Com relação aos aspectos de segredo do Estado. Um desenvolvimento, um comentário. O Estado tem inimigos? Sim ou não? O Estado tem inimigos, seja internos, seja externos. E isso quem nos conclui é a dinâmica diária. O Estado tem inimigos, tem pessoas que trabalham 24 horas para desconstituir a forma de Estado. Então, mesmo do ponto de vista secular, dá para a gente considerar sensível e ser simpático do ponto de vista do senso comum mesmo, ser simpático a essa compreensão de que, olha, o Estado, ele caminha na história, só que você tem milhares e milhares de forças que buscam combatê-lo o tempo todo. Sejam as grandes corporações internacionais, sejam as organizações criminosas, sejam aspectos de interesses econômicos locais. Então, nesse sentido, eu acho que a sua pergunta ela é muito importante, ela é central, mas eu penso que ela não não seria um problema para nenhum teórico ou para quem observa a dinâmica do Estado. Por quê? Porque eu penso que é uma conclusão meio que é uma conclusão nossa de que há inimigos do Estado e que esses inimigos trabalham o tempo todo para desintegrar o Estado. Um Estado ele começa, mas ele acaba também. Nós tivemos experiências na história de Estados que acabaram. Então, nesse sentido, eu penso que o Carl Schmitt está preocupado com essa dinâmica da integridade do Estado e ele desenvolve isso em diversos textos que ele trabalha e por isso que eu não acho que seja uma questão desconfortante para o leitor ou para o estudioso de Carl Schmitt, porque eu acho que a conclusão de que há inimigos, ela principia, quando a gente vai começar a ler uma obra, fala, não, há inimigos, então vamos adotar essa conclusão de Carl Schmitt porque eu acho que ela é satisfatória temporariamente, pelo menos temporariamente, aquele critério que a gente fala, a gente adota um ponto de vista do autor para fins de poder trabalhar o autor. Então, eu acho que nesse sentido tranquilo. É apenas um breve comentário, porque eu queria, é uma coisa que é um desconforto que eu tenho quando eu vejo muitas palestras, muitas exposições,
uma crítica com relação à forma de Estado, que eu acho que coloca o Estado em perigo, fragiliza o Estado, faz o Carl Schmitt, eu não sei em qual texto, mas em qual contexto, mas ele sempre fala sobre a luta geopolítica entre os países. Essa é uma questão fundamental. Nós estamos vendo essa semana aqui a grande discussão lá sobre a Petrobras, exploração, etc. etc. O que está em jogo isso? Está em jogo a luta dos países acerca da como que os países desenvolvem sua soberania ou se apresentam como soberanos e tal. Então, nessa perspectiva, teorias de segredo de Estado é uma questão, ao meu modo de ver, é uma questão tranquila, porque o risco é iminente o tempo todo. Eu peço até desculpas aí pela forma não técnica aí da exposição, mas era um breve comentário aí sobre essa questão que você coloca, eu acho fundamental, sobre a necessidade ou não desses momentos de exceção quanto à publicidade. Excelente, Cláudio. Obrigado. Excelente. Eu só complementando, desculpa, falando, a minha dúvida, assim, também ela vai pelo próprio fundamento metafísico disso, né? Se é que existe. Não só da necessidade, né, como você bem colocou, né, dessa inimizade que a gente está vivendo hoje, e hoje ainda mais, né, com as redes sociais, isso é externalizado de uma maneira assim, foi exponencialmente algo exponencial assim que era até inimaginável antes. Hoje você externaliza mesmo que a gente precisa destruir, né, precisa destruir esse Estado, né, tem ali, ó, eu já vi vários vídeos de libertários na internet. Não, Estado é uma destruição, Estado é o nosso inimigo, imposto é um roubo, e vai martelando isso, né? E tem uma parcela da população que aceita e toma isso como uma verdade mesmo, né? Sem até refletir, né? Então, eu busco até um entendimento teórico, né, a respeito dessa questão, né? Eu fico muito grato pela sua observação, pela sua manifestação. Era bem isso que eu queria mesmo, sabe? Por isso, mas eu não quero colocar, né, o que eu acho, que eu deixo de achar, né? Porque ainda estou na dúvida, então fico nessa pesquisa, né? Mas obrigado mesmo. E vamos lá, gente. Felipe, Caio. Não, eu acho que é isso, né? E aí é curioso, você comentou da teologia política, só para antecipar, então, no segundo semestre a gente vai, justamente porque a ideia é justamente a gente concentrar esses textos de 23, né? Dos 100 anos, né? O catolicismo romano em forma política, bem, isso é curioso isso, né? Como que, bem, Deus é secundário, né, no debate do Schmitt. Isso que é o curioso, porque o ponto é garantir a institucionalidade e garantir o Estado, né? Então, mais óbvio, né? Depois a gente pode conversar com calma sobre essa afirmação, né? Mas bem interessante e curioso isso aí, né? Então, é bom aquele termo que o Doglão usa bastante, né? Do arquitetônica, né? Então, por isso, às vezes, o ponto não dá para fugir, né? Fugir da teologia política, né? Por mais que a gente tenha, e há correntes até no pensamento do Schmitt que tenta esvaziar, digamos assim, essa importância, né? Mas você não viu até, eles chamou atenção para um trechinho, uma frase só, do primeiro capítulo do Schmitt, fala sobre a teologia política como um projeto dele, veja, escrevendo isso já em 23, e o Doglão pensou aquilo ali e falou, olha só, tá vendo? Está dando as diretrizes para a gente aqui, né? Já estava dando, né? Já estavam, em alguma medida, presentes lá na teologia política, né? Bom, mas aí eu não sei, né, se mais alguém quer fazer algum comentário, se a gente fecha por aqui e volta aí no nosso último encontro, no recesso, né? E que aí com o último capítulo. E aí, Paulo, mais uma vez eu agradeço, se for possível, se apresentar. E, pô, fantástico, se quiser eu posso passar, porque assim, antes eu tinha feito, para eu ler o Teoria Política do Mito, eu tinha feito a tradução. E claro, tá lá, tá no arquivinho aqui, não sei o quê, né? Depois que eu fui me dar conta que era o mesmo texto. Então, foi só depois. Se quiser, também posso te enviar para você comparar com o nosso aí, né? Para ver se tem alguma diferença, mas
ao que parece, não tem mesmo, né? É realmente o mesmo texto que eles simplesmente publicam em outro espaço, né? Numa revista de divulgação mesmo. E aí, o que vocês acham, pessoal? A gente fecha por aqui e volta no próximo encontro? Beleza. Só avisando, só, Felipe, o Fernando me mandou uma mensagem aqui, ele Eu vou só parar, então, a gravação aqui. Beleza, só para dar um informe aí.